foi também um cansaço, um esgotamento, porque nem o próprio ato de ler mais eu tava conseguindo enxergar como um prazer. E aí, gente, meu primeiro livro do ano foi o livro do Gil do Vigor, do Big Brother Brasil. Eu vou escrever um diário. A mulher encarava a surpresa. Que ideia! Acho que não sei o que você quer dizer. Que ideia! Mas faça a mesma pergunta com outras palavras. Ser feliz é pra se conseguir o quê? É um descaso, um verdadeiro... Um descaso. Você teria feito algo de diferente se você tivesse a chance de desfazer tudo aquilo que você se arrepende? Porque foi essa imagem que as pessoas gostavam de ter da Clarice Lispector. Te falar, bonzinho esse livro aqui, viu, pessoas normais? Eu passei esse mês todo lendo os livros que viralizaram no TikTok. Dentro dessa ideia, a gente também entende que a gente foi se acostumando. Então a leitura, ela faz parte desse lugar simbólico, desse lugar de alfabetização no sentido de leitura mesmo. Eu só vou conseguir achar uma literatura legal, um livro legal e parar para ler o livro quando todo dia eu parar para ler um livro. E no começo vai doer, é a academia, que até hoje eu não tenho, por exemplo, esse costume. Até hoje, pra mim, eu pensar que eu tenho que ir numa academia, eu prefiro, sei lá, prefiro entrar numa bacia de gelo. Porque é uma sucessão de tragédia nesse livro, são mais de 500 páginas só de tragédia. Só pelo bem do outro, e é sempre pelo bem do outro, pelo bem do outro, pelo bem do outro, pelo bem do outro, e nunca se respira. Até o final é o bem do outro. É muito maluco, isso é muito maluco. Você constatar que uma cultura tão diferente da nossa tem conflitos muito parecidos. Quando a gente fala essa coisa do tema universal, relacionamento é isso aí. Louco, né? Meio que uma pergunta, a pessoa disse que, olha, eu vivo fazendo poesia com a minha irmã. A gente fica trocando poesia e brincando, umas poesias meio engraçadinhas. E aí eu queria saber, assim, o que define exatamente, né, poesia? O que define que isso que eu tô fazendo com a minha irmã é poesia e o que não define? E, cara, isso me levou, assim, num lugar muito diferente. Primeiro de tudo, que eu acho que é por isso que eu gosto do modernismo, né? De maneira geral. Porque o modernismo, a importância disso do modernismo para nossa história é que tira a arte de um lugar um pouco confortável, né? E nos faz pensar, talvez pela primeira vez, mais ou menos pela primeira vez, o que exatamente definia uma arte, né? Que é o que, basicamente, pra quem é novo aqui, pra quem chegou aqui de repente. Eu leio o livro e aí eu fico brisando numas paradas muito louca. Então, por ler Orgulho e Preconceito da Jane Austen, eu fiquei pensando sobre a brisa do que a gente espera de relacionamentos, do que a gente entende como felicidade, do que a gente o que a gente observa na sociedade e por que esse livro é tão importante, mas por que a gente se enxerga num bagulho que aconteceu em 1800 e pouco, galera, na Inglaterra. Você tá entendendo? Faz muito tempo isso já. E ela traz justamente essa ideia de que a literatura é tudo, é uma coxa de retalho, é um tricô que a gente vai fazendo e vai juntando. Que nenhum texto é único, né? Que nenhum texto veio do nada. E que, portanto, não existe necessariamente uma originalidade, né? Que a gente junta tudo. E tem até uma poesia da Ana que é maravilhosa, que ela fala que ela vai justamente mamar dos seios do poeta enquanto ela solta o leite do próprio peito. Essa é a imagem que ela quer trazer em êxtase, né? De qualquer jeito, ou seja, tá tudo meio que embrenhado ali naquela literatura dele. E que vai mudar a maneira como aquele livro vai ser criticado. Não vai ter jeito, né? Eu aqui vou falar de acordo também com o que eu tô passando no momento. Inclusive a minha resenha de Torturado foi antes da pandemia. Eu possivelmente, se fizesse minha resenha de Torturado pós-pandemia, eu teria uma outra visão. Ou se fizesse uma resenha de Torturado antes, sei lá, mais novinha, eu teria uma outra visão completamente diferente. Como vocês podem ver, eu perdi um pouco o controle. Por quê? Porque essa estante que está atrás de mim, ela hipoteticamente só tem os livros de recebidos. Isso quer dizer que todos eles eu recebi agora? Não. Mas isso quer dizer que qual foi a última vez que eu fiz book haul aqui? Sabe-se lá Deus.
E além disso, eu quase cometi um crime por causa desse livro. Por que leva um livro que chama A Garota do Lago não ter uma garota do lago? Só que eu estou especificamente em uns dias muito assim, cheia de pensamento, pensando muito em pensamentos. E aí não tá pegando, eu tô forçando, assim. Aí eu tô com dó de parar, entendeu? Porque eu acho que eu não vou voltar depois que eu parar. E aí eu acho que isso me lembra daquele vídeo que eu fiz sobre o Não Leia Esse Livro, a diferença, né, pra mim que é drástica. Eu sei diferenciar quando o livro não tá me fazendo bem, porque eu não estou preparada pra lê-lo. E eu sei diferenciar quando um livro não é legal, sacou? E esse livro me parece ser muito legal. Eu às vezes consigo entendê-lo, mas talvez não seja o momento de eu lê-lo, porque eu tô pensando muitos pensamentos. Eu vou pegar essa brisa? Será que eu acabei de fazer uma bookshelf tour e aí eu resolvi que vou doar todos os meus livros? Será que isso faz sentido? Nem a pau, né? E a coisa do LED, cara, tá muito legal. Essa não é minha única estante na casa, eu tenho mais uma estante no meu escritório, né, na sala que eu faço escritório, no quarto que eu faço escritório, e tem uma outra estante no closet, que é onde eu coloco livros que eu não uso muito, e também os recebidos. E também tem uma outra estantezinha no meu quarto, onde eu coloco os livros para doação. Eu vim lendo do trabalho, da minha casa pro trabalho. É isso mesmo que eu entendi, esse final do Mentirosos? Será que tá tudo bem a gente ter reações diferentes com as mesmas leituras, mesmo que a gente seja muito parecido com o outro, né? E eu fiquei pensando do lado daqui se a gente teve algum tipo de referência, e a resposta é não, né? Mesmo que a gente tivesse tido, teria sido muito velada da nossa sociedade. E, inclusive, nesse livro aqui que ela fala da relação com a mãe, ela cita muito a Virginia Woolf, muito assim. Mas só dizendo em como a literatura acaba nos acompanhando de alguma maneira e também nos faz falta sem que a gente perceba. Porque se eu me foquei tanto ali naquele Henry June, naquele pequeno livrinho que inclusive eu emprestei, eu não sei nem onde tá mais, mas que mudou a minha vida e queria que todo mundo lesse, porque eu via que existia um mundo onde outras pessoas que eu podia admirar, que eu achava inteligente, etc., que eram iguais a mim, e que eu ser bissexual, por exemplo, não me botava a par de nada, não me botava à margem de nada, né? E que também não invisibilizava a minha existência ou a minha luta. É tão importante isso e a gente às vezes nem percebe. Eu vou fazer a curadoria de uma série, de uma coleção de livros clássicos. E essa curadoria de coleção de livros clássicos será feita com textos de apoio e, claro, jovens pensadores da atualidade, contemporâneos, que vão falar sobre aquilo. E pra mim, a melhor parte, enquanto eu não tenho dinheiro para distribuir isso gratuitamente para as pessoas, serão livros acessíveis, serão livros de um valor acessível, sem impactar na qualidade. E fez a gente gostar tanto dessas coisas, porque a gente gosta de série policial, a gente gosta dos escritores contemporâneos e a gente não sabe de onde que veio a fonte, né? Veio daqui. E lendo esse livro aqui, foi sobre, será que é tão correto assim a gente ter esse peso da gente já querer ser tanta coisa tão cedo, né?
resolvi que ia gravar, portanto, esse vídeo, que é a tag dos 50% criado pelo Vitor, né, do Geek Freak. E essa tag, na verdade, são os melhores livros, os melhores, os piores livros, enfim, que foram lidos neste ano de 2023. Sempre rola por aqui essa pergunta sobre quais são os meus hábitos de leitura, né? Toda vez que eu falo do livro que eu li ou que eu vejo as tabelinhas no final do mês, do semestre, do ano, né? Vocês perguntam quando que eu leio, em que oportunidade, se eu leio o dia todo, se eu leio só num período, se eu tenho alguma meta, como que isso costuma funcionar. Então eu resolvi fazer esse vídeo, que é uma mistura de vlog com um vídeo de dicas, mostrando justamente como são os meus hábitos de leitura e que talvez possam ajudar você aí sei lá, mudar o seu cotidiano, mudar a sua rotina e ler mais, né? Ou ler com mais profundidade, enfim, vamos ver como que vai sair isso daí. Até tem uma análise muito legal, que é como se ele, um símbolo muito legal, que é como se ele levantasse um alçapão, assim, ele levanta uma pedra muito pesada de um poço profundo para mostrar quanto que a gente tem uns negócios ruins aqui dentro também, né? E por isso que eu acho que toca tanto, né? Porque ele fala sobre coisas que a gente se identifica em alguma instância e que a gente não quer se identificar. E mora aí o perigo, né? A gente olhar aquilo e falar, será que eu devia me identificar com isso? Seja bem-vindo ao meu vídeo de recebidos! Eu estou... Tá, feito? Tá bom. Mano, ele falou, posso te dar um susto? Tá bom. Eu tô no estoque aqui. Tô assustada. Eu vou descer aqui. Promessa dívida, então resolvi trazer aquela tabela que foi feita, na verdade, pela Bruna Miranda. Na verdade, eu conversei com ela para ver se eu poderia disponibilizar para vocês inteiramente de graça. E o legal é que ela faz gráficos como esse. Então, assim, eu tenho tudo catalogado aqui em casa. Eu sei a porcentagem de leitura, a porcentagem de não leitura, a porcentagem de autores não brancos, autores LGBTQIAP+, sei o nome dos tradutores, enfim, tudo isso é catalogado. E aí também me enviou com essa vela que caiu no chão, espero não ter quebrado, e quebrou. Vocês escutaram barulho aí em primeira mão. Ai, não acredito que eu quebrei a vela. Nossa, quebrou muito a vela. Olha, chateada, mas enfim, tava lindo, olha. Eu tenho essa minha estante principal, que é a estante que logo que entra em casa, as pessoas passam minimamente por ela, né? Passam embaixo dela, no caso, a não ser que entre pela cozinha, que a cozinha fica aqui, e aí as pessoas vão ver essa estante que ela vai até o teto. Aí eu trouxe essa estante aqui, que antigamente era minha única estantezinha velha de guerra. Quem me acompanha há muito tempo, quem me acompanha desde o Cabine Literária, conhece essa estante, que essa estante é desde aquela época. Essa estante aqui, ela tem biografias, e aí tem ficção e fantasia, pelo menos por enquanto. E também, claro, né, vão ter livros espalhados pela casa, que eu leio, mas também com fins decorativos, né? Então tem aqui a Ana Cristina, por exemplo, tá vendo? Aqui na mesa de centro tem alguns originais da Ana, que eu inclusive preciso botar numa caixinha, e que eles precisam ser vistos, assim, eles estão aqui por um motivo, para as pessoas tocarem. Que mais? Tem o Moby Dick. Tem os livros da Rachel Cusk aqui, que eu preciso ler. Tem a coletânea da Laerte. Tem o Curtiço, tá vendo? É tudo voltado a isso. Tem esse livro aqui, que pra mim é o mais bonito que eu tenho, que é uma edição com poemas do Drummond e desenhos do Portinari, do Don Quixote, né? São versões do Don Quixote. Olha isso daqui, gente. Que espetáculo. E aí eu preciso ter ideias, inclusive se tiverem ideias me avisem, de como eu posso deixar isso daqui mais à mostra, tá vendo? Eu queria muito que as pessoas viessem aqui e se sentissem livres o suficiente para tocar, porque para mim, livro tem que ser tocado, né? Livro não pode ser deixado como um objeto distante, como a gente está acostumado. Aí no meu escritório, eu tenho aqui os escritores contemporâneos, tá vendo? Eu tenho duas
prateleiras dos contemporâneos. Ali na minha mesa costumam ficar os que eu acabei de ler, certo? E além disso, eu tenho também no meu quarto uns livrinhos ali que são para doação, para quando eu quiser, enfim, que estão escondidos. Ali é só a caixa do Carpô, porque o Carpô tá lá na estante. E agora nós vamos instalar, já estamos em fases de já tá tudo furadinho, uma prateleira que vai seguir aqui no corredor inteiro. E porque já não tenho mais espaços para livros, então imagina, né? As mesmas prateleiras que estão aqui no escritório, elas já foram compradas e vão ser instaladas aqui. Porque eu tô numa fase, eu sou uma pessoa bipolar, né? E enquanto uma pessoa bipolar, para quem não sabe, né, a bipolaridade, ela traz aí esses dois lados, né, que eles são eles não são uma linha reta, né? São lados opostos. Então é a fase de mania e a fase da depressão. A fase da mania, que é a que eu costumo ter com mais frequência, né? É uma fase que eu produzo mais, que eu durmo menos, que eu faço mais coisas. E a fase da depressão é a fase da depressão, né? Uma fase triste, uma fase que eu não quero sair da cama, que eu não quero fazer nada e etc. Eu vou falar sobre livros usados que eu fui pegando aqui na mão, e enquanto eu estava reformulando e refazendo a ordem, eu fiquei pensando neles com muito carinho, então eu vim aqui mostrar sobre os meus 5 melhores livros que eu comprei em sebos, com livreiros, né? E para provar, para mostrar de como um livro usado, ele carrega consigo uma história que é gigantesca. Quão poderoso é um livro que já passou por vários lugares, já passou por vários leitores, e quão poderoso é esse livro que viaja, né? Por que a gente quer tanto entrar nesse grupinho diferenciado, intelectual, que não quer a gente lá? E a mãe fala, não é por isso. Tipo assim, ela tá falando assim, o poeta, mas eu vi a importância do poeta. Porque você viu o mar da janela também, né? E aí ela fala, não, é por causa de tal coisa que eu não vou contar, que aí vocês vão ter que ler. Gente, magnífico, magnífico. Como pode um livrinho tão pequenininho desse fazer a gente pensar? E a carta ainda tava com terra, porque a Pagu tinha enterrado a carta. E aí, eu sei que eu fiquei tão próxima ali da Lúcia Maria Teixeira Furlani, que ela me mostrou, e aí eu comecei a chorar, e ela começou a chorar, e aí eu comecei a chorar de novo, e aí ficou uma entrevista super assim, emocionante. Rolou a Flip, e eu tive 16 meses na Flip, e depois rolou o Prêmio São Paulo de Literatura, e quando esse vídeo for ao ar, eu estarei no Sesc de Campo Limpo, e depois ainda tem o Prêmio Jabuti. Então assim, eu estou completamente insana nessas últimas semanas. Então eu vou fazer uma adaptação, uma retrospectiva, não só dos melhores livros do ano, pelo menos até agora, que é dia 6 de dezembro, que é quando eu tô gravando esse vídeo, mas também com algumas coisas que essa pessoa colocou aqui, né? De quantos livros, quantos autores eu li, qual foi o autor que eu mais babei ovo esse ano, qual foi o gênero que eu mais li, e eu acho que eu vou conseguir falar pra vocês mais ou menos quanto tempo, qual foi o livro que eu mais demorei pra ler. O que é real, né? Tanto é que tem uma parte aqui que eu até botei uma fitinha, né? Que o personagem fala, todo mundo tinha as próprias leis, era só questão de descobrir quais eram. Então assim, as minhas realidades, as minhas verdades absolutas, né? A gente sempre fala que não existem verdades absolutas, mas no final existem um pouco, porque se eu acho que é verdade, o meu mundo, ele se encaminha para aquilo que eu acho que é a realidade. Vocês entendem a minha dinâmica? Porque pra quem não sabe, o Cabine Literária era um canal de literatura, um dos maiores do Brasil, e aí eu entrei nele quando ele já tinha um grupo super formado, né? Nós éramos em 6 pessoas, se eu não tô enganada, então eu era uma dessas pessoas e que tinha ali um canal, uma coluna em vídeo semanal, né? Era toda segunda-feira. E a pergunta que todo mundo fez e que eu cansei de ler, e já faz, sei lá, 6 anos. Eu vou ser muito sincero que eu até o seguinte, o Cabine vai acabar? E aí, eu achei que seria de bom tom eu finalizar esse ano. Tudo bem que esse não vai ser o último vídeo aqui do canal desse ano, de 2023, mas é um dos, né, onde eu vou repensar sobre esse caminho que eu construí até aqui,
né? A primeira pergunta dessa tag que eu encontrei, né, que eu vi, por que você começou o canal? Ai, que legal! A Duda já me tirou uma vez, não me tirou uma vez? Ou eu tirei ela? Acho que ela me tirou. Se eu não tô enganada, ela me tirou. Enfim, essa é a brisa.